irmãos, é um prazer imenso estar com os amados aqui para mais esta aula das nossas lições bíblicas da Escola Dominical da CPAD. Nossa lição de hoje é a lição de número 8, vai falar sobre Naamã é curado da lepra. Nosso textuário está em 2 Reis, no capítulo 5, e o verso 14, ele vai nos relatar o seguinte: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Nossa verdade prática, ela nos informa o seguinte, que Deus não opera milagres necessariamente segundo nossas expectativas. Ele faz da forma e do momento que lhe apraz. Nossa leitura bíblica em classe está em 2 Reis, no capítulo 5, do verso 1 ao 10, depois do verso 14, verso 25 ao verso 27. O objetivo geral desta lição é relatar que Deus deseja curar e salvar a todos. Os 3 objetivos específicos são o seguinte: o primeiro, que é relatar a busca de Naamã por sua cura; o segundo, que é salientar o orgulho e a falta de fé de Naamã; e o terceiro e último objetivo específico é identificar a ambição de Geazi. Antes de nós entrarmos em cada um dos tópicos, eu quero fazer uma introdução, mas antes da introdução, se você já tem nos acompanhado, continue a compartilhar o vídeo. Caso seja a primeira vez que nos assiste, temos o nosso canal, que é o AD Belém Pinda EBD. Então acesse ali, AD Belém Pinda EBD, se inscreva e ative o sino de notificação. A nossa introdução. Quero trazer alguns tópicos, embora que eu vá tratar de cada um deles mais à frente. A palavra-chave da lição de hoje é milagre. E milagre é definido da seguinte forma pelo dicionário, que é um acontecimento extraordinário, incomum ou formidável, que não pode ser explicado pelas leis naturais. E quando nós falamos de lei, estamos dizendo que é uma regra que estabelece uma relação constante entre fenômenos, ou seja, o que eu quero dizer com isso é que seria um meio de explicar de modo específico, né, e regular de como esse fenômeno ocorreu ou ocorre. Então, no caso, a lei natural. Contudo, nós sabemos que Deus ele trabalha de um modo que o entendimento e a visão humana não compreende, pois o agir de Deus não está preso ao plano material humano, tampouco às leis físicas humanas, ou seja, essa explicação clara, óbvia, né, o milagre ele não se prende a isso, e devido a isso, por não ser explicado na lei natural humana, ele vai receber o nome de milagre. Deus é quem opera o milagre. E no caso de nossa lição, o profeta ele foi apenas um instrumento e o Rio Jordão apenas o meio de tal feito. Porém, o milagre, a cura, a restauração foram feitas por Deus. Sabemos que, de fato, há rios e fontes termais com poderes curativos devido à composição da água que existe ali. E a ciência pode explicar o porquê, ok? Contudo, a lepra não tinha cura nesse período da história de Naamã. Embora que, quando nós olhamos para a Bíblia nesse período, o termo lepra poderia ser qualquer infecção ou problema na pele. Alguns indicam que esse problema hanseníaco, até esse período eles não conheciam ainda. Mas existia um problema, e a Bíblia trata como lepra. Dentro do costume hebreu, judaico, o leproso ele deveria ser afastado da comunidade, né, para que ele pudesse se tratar ali, ou, perdão, né, melhor dizendo, não se tinha cura nesse momento, mas ele era colocado nessas cidades fora do convívio
das pessoas, porque é altamente contagioso, não havia cura, e a pessoa então ali ela acabaria morrendo por aquela doença. Obviamente que quando aquele problema da pele fosse restaurado, por não ser uma lepra, mas qualquer outra infecção na pele, a pessoa deveria se apresentar ao sacerdote e depois então da confirmação ele voltaria ao convívio. Mas voltando à questão, até então não havia cura para a lepra propriamente dita nesse período, embora que hoje, em nossos dias, a lepra, o hanseníase, que é o nome dado à lepra hoje, ela tem cura em nossos dias. Naquele período não. Sendo assim, o que aconteceu com Naamã, de fato, foi um milagre feito, promovido por Deus por meio do profeta Eliseu. Então a lição, ela enfatiza isso, que o Senhor ainda cura, que milagres acontecem, que para tal Deus vai usar seus fiéis. Nós vemos aqui então a menina escrava que mostra o caminho e o profeta que se manteve firme, fiel e convicto na sua fé. E então nós vemos o relato bíblico de que Naamã ele é curado. Nesse relato bíblico, Javé ele é mostrado como soberano entre as divindades. E de fato ele o é. Nós sabemos que Javé ele é único, é soberano, ele é Deus tremendo, onipotente, onisciente e conhecedor de tudo. Isso está em Deuteronômio 6 e 4, que há um clamor ao povo de Israel dizendo: ouve, ó Israel, o Senhor, seu Deus, é o único Senhor, e de fato ele é. Outro ponto a se destacar é o fato de Naamã acreditar no que disse o profeta e sua obediência o leva à cura, enquanto que Geazi não respeitou, não temeu ao Senhor, e devido à sua ganância, o mal que estava sobre Naamã agora passa a pertencer a Geazi. Bom, feita essa consideração, eu quero entrar com os amados aqui no tópico 1, onde vai falar sobre Naamã, o chefe do exército sírio. Naamã era um homem muito importante, isso é fato, considerado pela realeza um homem de poder, comandante do exército sírio. Então ele realmente tinha um prestígio, ele era realmente uma pessoa de honra pela posição a qual ele se encontrava. Nesse período, o rei de Damasco era Ben-Hadad. Então, esse comandante do exército sírio, no caso Naamã, ele possuía um prestígio real, um prestígio da realeza, e todos o reconheciam como um homem honroso, como um homem importante. Naamã, pela sua importância, pelo seu status, ele sofria de um mal incurável nessa época. Nos fica aqui uma lição que eu quero até ressaltar, e por maior que seja a nossa posição, ou por maior que nós sejamos, ainda carecemos de alguma coisa. E Naamã precisava ser curado da lepra e de sua altivez, como alguns relatam. Homens podem possuir fama e riqueza, mas chega um momento em que nada disso que ele possui é suficiente. Então nessa hora é fundamental se colocar aos pés do Deus Todo-Poderoso. Deus ele opera maravilhas, e para tal manifestação ao homem e à mulher que não o conhece ainda, e de fato Naamã não o conhecia, mas o relato bíblico indica que Deus era com ele. E para que esse homem e essa mulher que não conhece Deus ainda passe a conhecer, é primordial o testemunho de outras pessoas. E aqui nesse caso a menina escrava que estava na casa servindo a mulher de Naamã, ela testifica de que havia um profeta
em Israel que poderia curá-lo deste mal. Então, esse foi o primeiro passo para que Naamã fosse curado e reconhecer Javé como o seu Senhor. Só para deixar claro, quando eu uso o termo Javé, estou falando de Deus, no caso, nessa questão. Bem, porque nesse período, então, damos então a ideia do javismo, ou seja, aqueles que servem ao único Deus soberano e eterno, a qual nós temos como Deus Pai Todo-Poderoso. Naamã, ele recebe essa informação dessa jovem, relata ao rei, então ele recebe cartas autorizando para que ele pudesse ir até Israel, então, e buscar ali, no caso, o profeta. Então Naamã, ele esperou ser recebido de uma maneira honrosa e pomposa pelo que ele era e de onde ele vinha, considerando que ele era o comandante do exército sírio, devido também à distância a qual ele caminha para chegar então até o local do profeta. Porém, ele se decepciona. Ele até leva presentes, alguns indicam que o presente era para o rei, bem porque a quantidade de presentes a qual Naamã acaba levando é digno de quem pertence à realeza realmente. Mas Eliseu não solicita nada. Eliseu simplesmente, ao saber, pela carta que o rei recebe, ao ler, ele orienta para que deixasse que esse homem o procurasse, ele simplesmente, ao invés de recebê-lo, ele orienta o seu moço e dá as diretrizes para ele, para que ele possa orientar Naamã. Naamã se surpreende, porque ele entendia que ele merecia uma atenção maior e melhor. É aí que entra outro ponto interessante. O agir e operar de Deus não está ligado à posição ou status qual nós temos. Deus ele age unicamente, meramente, pela sua misericórdia. E Naamã ele acaba sendo surpreendido por essa recepção tão simples e tão singela, que o profeta nem o recebe, simplesmente manda o seu moço. O trabalhar de Deus é totalmente antagônico ao que nós seres humanos compreendemos, mas ele ainda opera devido à fé, devido à obediência e devido também à entrega plena em suas mãos. No tópico 2, e quero colocar também o 3, o mergulho no Rio Jordão e Geazi acometido por lepra, aqui fica a lição, nos fica essa lição de que Deus opera de sua maneira. Naamã achava que sua cura se daria de uma forma, mas ele se surpreendeu. Deus trabalha de um modo totalmente diferente ao qual nós pensamos, do qual nós imaginamos ou esperamos, porque ele é Deus. O segredo da cura, no que diz respeito a Naamã, não estava no Rio Jordão, mas sim na obediência e confiança naquilo que o profeta diz a Naamã. Ele crê e ele assim o faz. Obviamente que num primeiro momento ele não quer acatar esse modo ao qual o profeta orienta a ser curado. Bem, porque aí entra a questão, Naamã estava numa posição que ele se imaginava estar acima de qualquer pessoa. E numa pessoa no status a qual ele estava mereceria um tratar diferente. Mas Deus não age assim. A cura também não estava no número 7, na quantidade de mergulhos, mas sim na confiança naquilo que o profeta fala, e ele acaba crendo, e Deus então opera um milagre. Naamã é curado ao mergulhar 7 vezes no Jordão. Ele questiona essa questão porque na sua terra havia rios mais limpos, bem porque o Jordão é um rio de água barrosa, escura,
E ele, num dado momento, questiona isso, mas ele acaba crendo e ele recebe a cura. O nome Naamã, para quem não sabe, também tem uma conotação bem interessante, que é benevolente. Então Naamã tinha todas as suas qualidades, era uma pessoa respeitosa, honrosa. E Deus então opera esse milagre em sua vida. Feito isso, Deus vem restaurar, no caso, Naamã. E Naamã, ao ser curado e ver esse milagre, ele acaba reconhecendo Javé como o único Senhor. Segundo a Reis, no capítulo 5, verso 17, de tão confiante que Naamã fica, ele realmente se converte. Então ele pede ali para Eliseu uma quantia de terra, que ele pudesse tirar aquela terra, levar para a sua cidade, para então adorar ao Deus Javé sobre esta terra, da qual ele tira da terra de Israel. Ou seja, ele entende que não há outro Deus a não ser um Deus de Israel e que ele deveria ser adorado na terra desse mesmo lugar. Obviamente que Deus ele está em todos os lugares, em todo o tempo, e pode ser adorado em qualquer momento, em qualquer hora. Mas a compreensão de Naamã naquele período é de que ele deveria então estar na terra de Israel, por isso que ele leva a terra para a sua terra, então para o adorar. Naamã se converte, porém Geazi, devido à sua falta de integridade, ele recebe em si o castigo que outrora estava sobre Naamã. Quando eu digo castigo, é que Deus havia castigado e posto a doença nele, mas o mal que estava sobre Naamã agora passa a estar então em Geazi. É porque Geazi engana Naamã, tenta enganar o profeta, mas um fato que a corrupção e a mentira não permanecem diante daqueles que de fato servem em busca a Deus com sinceridade. Deus já havia revelado ao profeta o que Geazi havia feito, e devido a isso, então, no caso Geazi, ele acaba tendo sim o castigo em si, recebendo esta enfermidade. A história de Naamã, ela constitui uma ilustração clássica do Evangelho da Graça de Deus. Por ser o comandante do exército sírio, era inimigo de Deus, humanamente falando. Sua situação era desesperadora e impossível de solucionar, pois por ser gentil era estranho às promessas da aliança de Deus e não tinha direito à bênção do Senhor, como está em Efésios 2, do verso 11 ao 12. A graça de Deus, porém, o alcançou, e Naamã só teve de se humilhar e agir conforme a instrução do Senhor. Por fim, então, ele se lavou e, em obediência à palavra de Deus, e se tornou um novo homem com pele e coração renovado. Meus irmãos, essa é a nossa aula de hoje. Que o Senhor possa falar mais ao seu coração, que possamos entender que Deus ainda opera milagres, curas, manifestações. Basta apenas crermos, temos ousadia de testificar, testemunhar, clamar a Deus e Ele de pronto nos responderá no tempo dEle. Porque não é conforme eu quero, como eu penso, como eu desejo, mas sim de acordo com a vontade soberana do Deus que pode todas as coisas, que curou um gentil, que nesse momento da história não conhecia o Deus de Israel. O povo sírio realmente eram inimigos declarados do povo de Deus, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, derrama as tuas bênçãos sobre este homem e traz a ele a cura. O que nos falta somente agora é crer, propagar, anunciar e pedir. Pedir, dar-se-vos-á. Batei, e abrir-se-vos-á. Meus amados, que Deus abençoe a todos. E quero desejar aqui a todos um forte abraço.